Bom, pessoal, hoje nós vamos continuar falando sobre o nosso Minuto Constitucional. Todas as sextas-feiras nós dedicamos esse tempinho para falar sobre algum tema relacionado ao direito, no intuito de ajudar não só os estudantes, mas os profissionais da área jurídica que, assim como eu, lida com situações do dia a dia relacionado ao direito. Pessoal, hoje o tema está relacionado à prestação de alimentos. Vamos estabelecer o conceito, vamos falar sobre os pressupostos, sobre a classificação e vamos encerrar falando sobre quem pode pagar a pensão alimentícia. Tá bom, pessoal? Vamos estabelecer primeiro o conceito, onde nós podemos dizer que a prestação alimentícia, ela consiste justamente em uma prestação devida a quem não pode provê-los para sustento próprio. De forma bem simples, nós estamos aqui estabelecendo o nosso conceito. Segundo, nós vamos falar sobre os pressupostos. São 3 pressupostos que nós vamos colocar aqui para vocês. Vínculo de parentesco, tá certo? Dentro dessa situação também nós temos, além do vínculo de parentesco, nós temos o casamento e a união, tá certo? São pressupostos para pleitear a pensão alimentícia, a prestação alimentícia. Segundo, necessidade do credor, ou seja, necessidade de quem pede, tá certo? Possibilidade do devedor, possibilidade de quem paga a pensão alimentícia. Nesses 2 pressupostos é necessário uma observação. Quais são os 2 pressupostos? Necessidade e possibilidade. Aí nós temos o que nós chamamos no direito de binômio da proporcionalidade. É necessário observar isso com bastante cautela, principalmente para quem paga a pensão alimentícia, tá bom? Então, necessidade e possibilidade. O terceiro seria justamente a classificação com relação à prestação alimentícia. Nós vamos falar na classificação quanto às fontes, tá bom? Quanto à extensão, quanto ao tempo, quanto à finalidade e quanto à forma de pagamento. Quanto às fontes, a prestação alimentícia ela pode ser classificada em legais, convencionais e indenizatórias. As legais elas são estabelecidas por lei, está lá no artigo 1694 do Código Civil. Nessa prestação alimentícia legal, ligada à classificação quanto à fonte, nós temos a possibilidade da prisão civil, admite-se a possibilidade de prisão civil. Tá bom? A única modalidade de prisão civil que nós temos é justamente o não pagamento da prestação alimentícia. Antes nós tínhamos justamente a situação do depositário infiel, mas com o Pacto de São José da Costa Rica foi retirada essa possibilidade, ficou apenas a prisão civil, tá bom? A segunda, com relação às fontes ainda, nós temos os alimentos convencionais. Nessa situação não cabe a prisão civil. A terceira, quanto às fontes, seria justamente os alimentos indenizatórios, com previsão lá no artigo 948, inciso 2 do Código Civil, tá bom? E nós deixamos como dica de leitura o artigo. Nós temos aí a possibilidade em relação ao homicídio, tá certo? A família da vítima pleiteia junto ao homicida ou junto ao assassino, justamente a possibilidade de indenização com relação à prestação de alimentos, tá bom? Quanto à forma, nós temos os alimentos próprios ou impróprios, previsão lá no artigo 1701 do Código Civil, como dica de leitura, e os alimentos impróprios. Nós temos ainda a classificação quanto à extensão, nós temos os alimentos civis, tá bom? Com previsão lá no artigo 1694 do Código Civil. Nós temos aí a possibilidade da manutenção do padrão de vida, ou seja, terminada a união estável, o casamento, tá bom? Com a separação, os alimentos têm que ter o condão de continuar mantendo o mesmo padrão de vida que a criança tinha no casamento, ou seja, se fazia inglês tem que continuar fazendo inglês, se fazia natação tem que continuar fazendo a natação, tem que manter o mesmo padrão de vida. Tem os alimentos indispensáveis ainda quanto à classificação, quanto à extensão. Esse diz respeito quanto à dignidade,
Ou seja, aqui nós não estamos falando de padrão de vida, são os alimentos necessários para que tenha pelo menos uma dignidade, ou seja, para que a criança consiga se alimentar, para que a criança consiga estudar sem nada supérfluo, tá bom? Ainda com relação à classificação, nós temos a classificação quanto ao tempo. Quanto ao tempo, os alimentos podem ser pretéritos, presentes e futuros. Os pretéritos, lá no artigo 206 do Código Civil, inciso 2, os presentes, tá bom? São os alimentos que está sendo cobrado no momento, os futuros são os que estão pendentes, os que ainda não se venceram, mas que ainda já constituem alimentos, tá bom? Quanto à finalidade, para a gente encerrar, nós temos os alimentos definitivos ou regulares, provisórios e transitórios, tá bom? Os provisórios, é necessário para que se peça esses alimentos apenas uma prova concreta para que o juiz possa deferir, como por exemplo a certidão de nascimento de da criança, por exemplo, provou o vínculo e já é possível a concessão dos alimentos provisórios. Os transitórios, apesar de não ter previsão legal, a jurisprudência do STJ já admite, então dá uma olhadinha com relação à jurisprudência do STJ com relação aos alimentos transitórios. Para a gente encerrar, o último tópico relacionado à pensão alimentícia é justamente quem pode pagar a pensão alimentícia, tá bom? Nós temos aí a situação pais e filhos. Geralmente a gente vê, é comum os filhos cobrar a pensão alimentícia dos pais, mas os pais também podem cobrar a pensão alimentícia dos seus filhos. Ou seja, filhos e pais podem um cobrar a pensão alimentícia para o outro, desde que se prove a necessidade. Vamos lembrar do que a gente falou em relação aos pressupostos, que diz respeito justamente ao binômio da proporcionalidade, que coloca justamente a necessidade e a possibilidade, tá bom? Então isso é muito importante. Avós e netos, quem pode cobrar? Neto pode cobrar do avô? Pode. Da avó? Pode. Os avós podem cobrar do neto? Não pode, tá bom? Irmãos, um pode cobrar do outro? Pode. Cônjuges e ex-cônjuges, um pode cobrar do outro? Pode, tá bom, pessoal? Para que a gente encerre definitivamente, vamos deixar aqui estabelecer como dica de leitura os alimentos. A prestação alimentícia está lá com previsão legal do artigo 1694 até o artigo 1710 do Código Civil. Vamos deixar também como dica de leitura um livro muito bom, que é de Carlos Roberto Gonçalves, que fala justamente sobre direito de família, tá? Também como dica de leitura para vocês. E para realmente finalizar, nós deixamos como dica justamente os alimentos gravídicos, ou seja, a grávida, antes da criança nascer, mesmo sem a criança estar registrada ainda, ela pode também pleitear alimentos. A previsão legal está lá na Lei 11.804 de 2008, no artigo 6, parágrafo único, a gente deixa também como dica de leitura para vocês. Espero que o nosso Minuto do Direito hoje tenha sido de bastante importância e que você, estudante ou profissional da área jurídica, possa também tomar proveito dessa nossa dica aqui para vocês. Um grande abraço e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.